Então vamos lá, gente. Geometria analítica é a aula de hoje, tá? Pode colar. Você vai matar a saudade já. Eu preparei algumas coisinhas aqui, tá? Hoje nós vamos começar a tratar desde coordenadas do plano e vamos até equação da reta, tá? E aí na próxima aula a gente trata um pouco mais sobre equações de reta, aí equações de circunferência, tá? E até a aula do dia 3 a gente fecha a geometria analítica, tá bom? Então, surgindo as dúvidas, vocês peçam para parar, perguntem, tá bom? E a gente vai se entendendo aí no decorrer da aula. Bom, eu vou tentar fazer umas adaptações aqui, tá? Para vocês estão me acompanhando. O primeiro assunto aqui que nós vamos abordar aqui, tá? Vai ser coordenadas do plano. Estão enxergando bem aí, né? Vocês lembram do primeiro semestre que o professor fez uma revisão, por exemplo, de reta real? Uma reta real. Eu tinha lá o 0, eu tinha lá 1, 2, 3, 4, isso aqui continuaria, né? Eu tinha lá menos 1, menos 2, menos 3, isso que continuaria. Aqui eu tenho o menos infinito, né? E para cá eu tenho mais infinito. Lembram disso? Isso aqui é uma chamada reta real. Ou seja, aqui está contido todos os números reais. Tá? Então, se está contido todos os números reais aqui, isso quer dizer que não existe apenas esses números aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Existe qualquer número que esteja entre 0 e 1, por exemplo. Então, aqui, ó, aqui qualquer número que esteja entre 0 e 1, qualquer número que esteja entre 1 e 2, entre menos 1 e 0, ou seja, qualquer número aqui real está representado nessa reta. Então, aqui estão as raízes, as frações, certo? Se recordam disso? Todo mundo sabe que é um número real? Tá bom, todo mundo sabe, tudo quietinho. Agora, pensa o seguinte, ó. Como é que você calcula a distância, né, o deslocamento numa reta real? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um ponto. Vou pegar aqui. Que eu tenha um ponto em menos 2, um ponto A, e quero saber o deslocamento dele até o ponto B, que está no 3. Então, eu quero saber o comprimento do segmento AB. Tá? Eu vou representar dessa forma, ou a distância de A até B. Tá? Só para vocês verificar. Então, qual é a coordenada do ponto A? A coordenada do ponto A é menos 2. Qual é a coordenada do ponto B aqui? 3. Tudo bem? Estão acompanhando? Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho as coordenadas do ponto A e ponto B. Só que eu só tenho uma reta como representação. Tudo bem? Agora, o que aconteceria se eu tivesse duas retas? Aqui, ó. Se eu tivesse duas retas.
duas retas reais perpendiculares, ó. Então, eu tenho aqui uma reta real, tá? Eu tenho aqui uma outra reta real, certo? E elas têm, formando entre si, um ângulo de 90 graus, certo? E esse ponto aqui, ó, é o ponto onde coincide com o zero de ambas as retas reais, certo? Então, por exemplo, se eu pegar essa reta real, eu tenho aqui do zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, e por aí vai, certo? Mais infinito. Teria aqui à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, e assim, né, sucessivamente. Nessa outra reta real, tem de zero, tem 1, 2, 3, né, e por aí vai. E aqui abaixo tem menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai, certo? Então, eu tenho aqui duas retas reais, fazendo o ângulo de 90 graus entre si, certo? E depois a gente dá nome, né, a essas retas reais aqui, a gente vai ver, certo? Então, a gente forma o chamado plano cartesiano, tá? E aí, essa reta real que está na horizontal, a gente chama de x, eixo x. Essa reta na vertical, a gente chama de eixo y, né? Nós temos que o x também é chamado de abscissa, tá? E o y é chamado de ordenada, tá? E esse plano cartesiano, que é também chamado de plano ortogonal, tá? Então, um ponto, por exemplo, tem aqui coordenadas 3 para x e 2 para y. Um ponto A aqui, por exemplo, ó, um ponto A de coordenadas 3 para x e 2 para y, eu tenho aqui a coordenadas referente a x, eu tenho aqui a coordenada referente a y. Essa estrutura aqui é chamada de par ordenado, tá? Então, o par ordenado, né, um ponto qualquer, sempre vai ter as coordenadas x e y. Vocês estão acompanhando, né? Estão vendo na tela aí, né? Que eu estou desenhando, escrevendo. Sim. Sim, né? Então, tem alunos que têm dificuldade em enxergar isso, ó. Para mim identificar um ponto no plano cartesiano, eu tenho que saber o valor do x, que é a abscissa, e o valor da ordenada, certo? Então, por exemplo, eu localizo o valor do x na reta real que está na horizontal, que é o eixo x. Depois eu localizo o valor do y no eixo que está aqui na vertical, né, que é o da ordenada, certo? E aí eu ligo os dois valores, sempre traçando retas paralelas, né? Então, por exemplo, esse pontilhado aqui, ó, é uma reta paralela ao eixo x. Esse pontilhado é uma reta paralela ao eixo y, tá vendo? E eu interligo os pontos. É algo bem próximo do Excel. Lembra o Excel das células? Célula A3. Você vai lá onde está o A e a linha 3. E aí você conecta. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero identificar qual é o ponto B de coordenadas menos 3 para x e 1 para y. Eu vou localizar no eixo x onde está o menos 3, que está aqui. No y, onde está o 1, que está aqui. E eu vou conectar, tá vendo? Esse é o ponto B. Tá? Alguém tem dúvidas nisso aqui, gente? Esse é o momento, tá? Perguntar. Aí o que acontece? Nós temos chamados quadrantes, né? Nós temos aqui o primeiro quadrante. Nós temos aqui
o segundo quadrante. Nós temos aqui o terceiro quadrante. E nós temos aqui o quarto quadrante. O que nós temos de informação? No primeiro quadrante, o que acontece com o valor de x? Sempre ele é o quê? Positivo. E o y também é positivo. O que acontece com os pares ordenados no segundo quadrante? O x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, tem os chamados quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O que acontece se um determinado ponto está em cima dos eixos? Por exemplo, se eu tenho um ponto que está em cima do eixo Y. Se eu tenho um ponto que está em cima do eixo X. Quais são as coordenadas desse ponto? Do ponto que está em vermelho, por exemplo. Qual é a coordenada desse ponto? Qual é a característica desse ponto, gente? Isso, 0 para x. E y, que a gente não sabe qual é o valor do y, certo? Então, todo ponto que estiver em cima do eixo y, o x vai ser 0, né? E todo ponto que estiver em cima do eixo x, quem vai ser 0? O y. Certo? Então, sempre que falar assim, um ponto pertence ao eixo das abscissas, então o y é 0. O ponto pertence ao eixo das ordenadas, então o x é igual a 0. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá joia? Não querem perguntar nada? Não? Beleza. Professor, aí no caso só coloca, no caso ali que tá em cima da reta y, só coloca o número que tiver, então, né? Tipo, na coordenada. Isso, tipo, 0, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, vamos supor que nesse desenho que eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui esse ponto, tá? Esse ponto tem coordenadas 0 para x e 3 para y, tá em cima do eixo, tá vendo? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto tem coordenada 4 para x e 0 para y, tá vendo? Entendeu? Entendi. Obrigado. Se eu pegar esse ponto aqui, vai ser menos 2 para x e 0. Se eu pegar esse ponto aqui, né, tenho 0 e menos 3. Tá bom? Entendeu, né? Sim. Obrigado. Tá. Agora vamos tratar um pouquinho sobre distância, tá? Distância de 2 pontos. Bom, vou pegar aqui na reta, tá? Primeiro. Então, vamos pegar aqui uma reta real, tá? Tem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Pessoal, de novo eu vou dizer, ó, não é porque eu estou escrevendo apenas os números inteiros aqui na reta, que são só eles que existem aqui, tá bom? Aqui tem qualquer número entre 0 e menos 1, entre menos 1 e menos 2, entre 1 e 2, ou seja, todos esses espaços que são vagos aqui, ó,
Toda essa reta são números reais, tá? Certo? Então, raiz quadrada de 2, por exemplo, tá aqui nessa reta. Tá? Menos 7 sobre 8, tá aqui nessa reta, tá bom? Todos eles estão aqui. Bom, então, vamos pensar o seguinte, ó, eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então, a distância... Todo mundo de novo vendo aí a tela? Sim, tudo certo. Tá, deixa eu voltar. Isso, beleza. Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre distância de 2 pontos, né? Tá? Na reta, no caso aqui. Então, veja bem, eu quero saber a distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? A gente vai denotar distância entre 2 pontos como um segmento AB, tá? Ou distância, Dzinho minúsculo aqui, distância. Aí você coloca o primeiro ponto aqui e o segundo ponto, distância entre A e B. Tá bom? As duas formas estão corretas de denotar. Alguns livros vai estar assim, ó, distância de AB. O AB está subscrito embaixo, tá? Mas eu vou usar uma dessas duas primeiras aqui, tá bom? Neste caso aqui, como é que a gente construiria, né? Calcularia a distância entre A e B? A gente pode resgatar isso da física, né? Lá na física a gente tinha deslocamento, lembra? Delta S, deslocamento, era ponto final menos ponto inicial. Você importa disso? Seria 3, certo? Menos 2, que isso ficaria 3 mais 2, ficaria quanto? 5 unidades, né? Unidades de comprimento. Então, se fosse metro, seria 5 metros. Se fosse quilômetro, 5 quilômetros. Tá? E por aí vai. Agora, o que aconteceria, tá? Eu vou apagar essa parte de baixo só para ter espaço aqui, tá? O que aconteceria se eu quisesse calcular a distância de B até A? Em vez de ir de A para B, de B até A. E usaria a mesma ideia, ponto final menos ponto inicial. Ficaria menos 2, menos 3, ficaria menos 5. Onde que está o problema aqui? Qual o problema aqui? Não usar unidade de comprimento negativo. E o problema está aqui, está ficando negativo, certo? Então, para solucionar esse problema, a gente usa a ideia de módulo. Certo? Então, o módulo de 5 vai ser o próprio 5. Módulo. Vocês lembram de módulo, né? Primeiro semestre. Lembram? Não? Módulo de menos 5 é 5. Tá? Então, o módulo resolve essa situação. Então, a distância de A até B, ou a distância de B até A é a mesma, tá vendo? 5 unidades de comprimento. Tá? Então, o deslocamento aqui seria o módulo, né, da variação, do deslocamento, certo? De A até B. Tudo bem até aí, então, né? Agora, como é que isso se daria no plano? 2 pontos quaisquer do plano cartesiano. Tá? A gente vai ver agora. Se tiver ruim a explicação, não estiver entendendo nada, vocês falam, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o eixo Y, tá? O eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, tá? Aqui é a origem, né? 0, 0,
tá bom? Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, tá? Tudo bem? Então, pensa comigo o seguinte, ó, eu tenho um ponto A, tá? Um ponto A de coordenadas XA e YA, tá? E eu tenho um ponto B de coordenadas XB, tá? E YB. E eu quero calcular a distância. Quero calcular a distância entre o ponto A até o ponto B. Então, aqui eu tenho a distância de A até B. Certo? Então, como é que a gente calcula a distância de A até B do plano cartesiano, tá? Então, acontece, se eu tivesse na reta real, quer ver? Se eu tivesse o plano cartesiano, presta atenção aqui, tá? X, Y. E eu tivesse dois pontos na mesma linha, paralela ao eixo X, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, o valor do Y dos dois fosse o mesmo, fosse 1, por exemplo. Qual seria a distância de A até B? Vamos lá, gente, pode me responder. Qual seria o comprimento de A até B aqui, gente? Esse segmento Acho é que paralelo. 3, né? Isso, 3. Veja que é fácil calcular isso porque é numa reta, como a gente acabou de ver ali anteriormente. Né? Então, eu sei que o deslocamento aqui de A até B é 3 unidades. Basta olhar o eixo X, tá vendo? Porque o Y é o mesmo, certo? E se fosse no eixo Y? Aqui é o eixo Y, tá? Aqui X. Se eu tivesse um ponto A aqui e um ponto B aqui, tá? Quero saber essa distância aqui, sabendo que o Y de B é 1 e o Y de A, sei lá, é 6 e o X aqui é 2. Qual seria a distância de A até B aqui, gente? 5. 5. De novo, tá vendo? Porque como está em linha reta, tá vendo? É fácil calcular esse deslocamento. Agora, como é que eu faria isso dessa forma? Veja que eu não tenho como usar essa ideia. Eu quero saber a distância de A até B. Por quê? Porque o valor de X varia, tá vendo? E o de Y também. Então, eu não estou em linha reta, numa reta real. Eu estou trabalhando com duas retas reais, tá vendo? Né? Então, eu tenho que trabalhar com uma nova fórmula para calcular essa distância. É o que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Então, vejamos o seguinte, ó, eu não sei ainda calcular a distância de A até B, mas eu sei calcular a distância desse ponto A até esse ponto C aqui, ó. Tá? Estou traçando uma perpendicular aqui. Tá? Então, essa reta aqui é paralela ao eixo X, segmento AC, tá? O AC é paralela ao eixo OX, tá bom? E o segmento BC é paralelo ao eixo OY, tá bom? Então, esse segmento aqui é paralelo ao eixo Y, e esse segmento é paralelo ao eixo X. Aí forma aqui uma perpendicular, certo? Note que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ABC, tá? Então, veja bem, como é que eu calcularia a distância, né, AC? Aqui eu tenho a distância de A até C. E aqui eu tenho a distância de B até C. Note que a distância de A até C e a distância de B até C são distâncias numa reta, que nós acabamos de ver aqui embaixo os casos, certo? Então, como é que seria a distância de A até C? Como é que eu calcularia isso?
seria ponto final menos ponto inicial entre módulos, certo? Para garantir que fique positivo. Mas como xb é maior que xa, eu posso escrever apenas xb menos xa. Tudo bem? Certo. Como é que ficaria a distância de B até C? Também, né? Ponto final menos ponto inicial entre módulo. Mas como YB é maior que YA, eu tenho a garantia que vai ficar positivo. Então, eu vou escrever apenas YB menos YA. Então, como é dado o ponto A e o ponto B, gente, o ponto A e o ponto B é dado, certo? Eu conheço esses pontos. Então, eu sei a coordenada de XA, de XB, YA e YB. Então, a distância de A até C e a distância de B até C, eu conheço. Quem falta identificar agora, calcular? Distância de A até B, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Note que a distância de A até B é a hipotenusa. E esses dois são catetos. Ó. Tá? Então, se eu aplicar, né? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, a gente vai ter a distância de A até B ao quadrado igual a distância de A até C ao quadrado mais a distância de B até C ao quadrado. Tudo bem daí? Vamos lá. Isso para conseguir construir a fórmula, tá, gente? Não vai precisar fazer tudo isso aqui toda vez, não, tá? Então, eu não conheço aqui a distância de A até B ao quadrado, certo? Estou em busca dela. Isso aqui nós conhecemos, que é xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós temos aqui, né, a operação inversa da potência raiz, então vai ficar raiz quadrada, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Uma perguntinha simples aqui para vocês. Ó. Por que não ficou mais ou menos a raiz quadrada? Por que não ficou aqui na frente? Porque a gente está lidando com unidade de comprimento. Isso aí, show de bola. Tá? Então, essa aqui é a fórmula, tá? É a fórmula que calcula a distância entre dois pontos, tá? Entre dois pontos. Então, eu preciso conhecer aqui só as coordenadas dos pontos que estão envolvidos, tá? Então, vejamos aqui um exemplo, tá? Calcule a distância do ponto M, de coordenadas 2 e 1, ao ponto N, coordenadas 5 e 7. Calcule junto comigo aí, tá? Vocês acompanharem aí. Ah, uma outra forma de ver isso aqui, gente, ó. Você pode substituir isso aqui, ó. Tá aqui, como ΔX, que é a variação de X. Isso aqui como ΔY, variação de Y, tá? Porque como está ao quadrado, sempre vai ficar positivo, tá? Então não importa se eu fazer xb menos xa ou xa menos xb. O que importa é você obter a variação do x, o deslocamento do y, tá? Que daí elevado ao quadrado vai ficar positivo, então essa raiz nunca vai ter um número negativo aqui dentro. Tá? Então ela carrega consigo aquela mesma ideia do módulo, garantir que seja sempre positivo. Tá bom? Como é que ficaria aqui, gente? Ficaria a distância
de m até n, tá? E aí eu tenho a raiz quadrada, deslocamento de x ao quadrado, mais o deslocamento de y ao quadrado. Professor, Pode falar, tudo. ali tá a distância do ponto. 2 e 1. Antes dele Ó. tá antes dele. Ó, É M? 2 Ah, tá. e 1. E aqui, n. Obrigado. 5 e 7. Tá? Então, o que acontece? Ó, deslocamento de x, né? 5 menos 2 dá 3, 2 menos 5 dá menos 3, tá vendo? Então, não importa. Percebeu? Então, se o Túlio fizer 5 menos 2, vai dar 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Aí a Letícia pegou 2 menos 5. Deu menos 3, mas menos 3 ao quadrado também dá 9, percebeu? Estou entendendo isso, gente? Você pode repetir? Ó, vamos supor o seguinte, Túlio, ó. Você veio aqui e fez isso aqui, ó. X1, certo? E X2, vamos chamar aqui. E a Letícia pegou Y1 aqui, né? Y2. Fez essa notação. Tudo bem? É como se fosse um ponto inicial e um ponto final. Entendeu? Então, o Túlio escolheu como ponto, o primeiro ponto N e o segundo ponto N. Então, aqui ele vai escrever como aqui? Vai escrever lá 5, né? Menos 2 ao quadrado. E 7 menos 1 ao quadrado, certo? Tudo bem? Certo. Só que, daí a Letícia, vou fazer aqui embaixo para vocês verem a diferença, tá? A Letícia, vi o nome dela aí, já peguei o nome dela aqui. A Letícia fez o contrário. Ela olhou para o ponto e falou assim, eu vou chamar isso aqui de x1, y1, e esse aqui de x2 e y2. E aí, nas contas dela, ficaria como? Ficaria 2 menos 5 ao quadrado, certo? E ficaria 1 menos 7 ao quadrado. Aí a pergunta é, vai ter diferença no resultado? Não, porque é módulo. Não, porque aqui vai ficar 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Que isso aqui vai dar 9 mais 36, certo? Aqui, no cálculo da Letícia, professor, apareceu menos 3 ao quadrado e menos 6 ao quadrado. Mas está ao quadrado, percebe? Aqui também vai dar 9 mais 36. Porque menos 3 ao quadrado dá 9 e menos 6 ao quadrado dá 36. Também a gente deu o mesmo resultado? Viu, gente? Deu o mesmo resultado? Sim. Então, não importa a ordem de você pegar os pontos aí, não. Tá? O que você precisa obter é o deslocamento do x e do y, tá vendo? Então, a distância aqui de m até n vai ficar raiz quadrada de 45. Aí você pega 45, faz a decomposição em fatores primos, né? Por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Certo? Então, 3 ao quadrado vezes 5. Então, tem que a distância de m até n vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Quem que vai sair da raiz? O 3, né? Vai ficar 3 raiz de 5 unidades de comprimento. Se fosse metro, seria metros, quilômetros, por aí vai. Tá? Entenderam, gente? Vamos lá. Sim. Show de bola. Não é porque o Túlio falou que sim, o pessoal às vezes não tem, tá? Pode falar, pode abrir o microfone e mandar brasa.
Então vamos lá. Quer mais um exemplo, gente? Olha um outro exemplo que podia aparecer aqui, ó. Determine o ponto P do eixo das abscissas que dista 2 raiz de 5 do ponto A de coordenadas 3 e 4. O que mudou aqui na abordagem do problema, gente? Eu vou calcular a distância em 2 pontos aqui. Dista é distância, tá, gente? Distância, que dista de um ponto ao outro. Note que aqui o problema já não está mais em calcular a distância em 2 pontos. Ele dá a distância de 2 pontos. Ele quer conhecer um ponto. E ele diz que esse ponto, né, ele pertence a quem? Ao eixo das abscissas. Então, o que eu tenho? Ó, presta atenção. Ó, eu estou dizendo que P pertence a quem? Ao eixo das abscissas. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto P tem coordenadas aqui, x e 0. Porque ele pertence ao eixo das abscissas. Esse símbolo aqui ele pertence, tá? Pertence ao eixo das abscissas. Então, P tem que tipo de coordenada? X, que eu quero conhecer, e 0, porque está em cima do eixo das abscissas. Certo? E eu sei que a distância do ponto P ao ponto A é igual a quanto? É 2 raiz de 5. Então, nos falta determinar quem? O valor de x. Porque o ponto A eu conheço, o ponto A tem coordenadas 3 e 4. Certo? Vai, aqui. Então, vamos lá. Eu sei que a distância do ponto P ao ponto A é a raiz quadrada, né? Então, veja bem, ó, eu tenho o ponto P, de coordenadas x e 0, e tenho o ponto A, de coordenadas 3 e 4. Tá? Vou chamar como se fosse x1 e y1, ou tanto faz, tá? Tanto faz aqui na abordagem. Eu vou chamar aqui de x1, y1, e x2, y2, tá bom? Então, aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado mais, tá? 0 menos 4 ao quadrado. Estão acompanhando? Essa distância eu tenho, eu sei que é 2 raiz de 5, tá? Aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. Aí, menos 4 ao quadrado vai ficar 16. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para eliminar a raiz quadrada, né? Certo? Então, aqui vai ficar 4 vezes 5, que 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 5 ao quadrado fica 5. Aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado mais 16. Aqui vai ficar 20. Aqui eu vou desenvolver essa potência, vai ficar o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 6x, mais o segundo ao quadrado, que dá 9, mais 16.
Note que nós vamos ter aqui uma equação de segundo grau. Né? Aqui vai ficar 25 menos 20. E nós vamos ter aqui a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? Que é um zero. Né? Para quem prefere, né, enxergar como sempre, né? É a mesma coisa, tá? Então, nós temos que usar qual fórmula aqui? Bhaskara, né? Temos que calcular o delta aqui, que é menos b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ficar 36 menos 20, delta vai ficar igual a 16. Então, nós temos que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes a. Vai ficar 6, mais ou menos 4, sobre 2. Então, nós vamos ter que x1 vai ser 10 sobre 2, que vai dar 5. E x2 vai ser 6 menos 4 dá 2, por 2 vai dar 1. Então, nós encontramos dois valores para x, 5 e 1. Ou seja, eu tenho dois pontos. Eu posso ter o ponto P de coordenadas 1 e 0, ou um ponto P de coordenadas 5 e 0. Ou seja, quaisquer desses dois pontos aqui estão à mesma distância do ponto A, de coordenadas 3 e 4. Você deve estar se perguntando como é que isso pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Só anotar aqui as coordenadas para mostrar. Vou pegar aqui, colocar as entradas 3 e 4. Ponto 1, 0, 5 e 0. Então, note o seguinte, ó. A distância do ponto A até o ponto B. Esse ponto C e B é o ponto P, tá, gente? Tá. Então, aqui, nesse ponto B, eu tenho coordenada do P 1 e 0, né? E aqui 5 e 0. Então, perceba que a distância é a mesma, tá? Ele é equidistante. Então, se o P tivesse coordenada, a distância é 2 raiz de 5. Se o P tem essa coordenada, a distância é a mesma, tá? E aqui é o ponto A de coordenadas 3 e 4. Ficou claro isso, gente? Não quero demais. Se estiver confuso, complicado, vocês falam, pelo amor de Deus. Eu acho esse conteúdo bem gostoso de estudar, bem tranquilo. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos falar de ponto médio agora. Qual é a característica de um ponto médio, gente? Um ponto médio. Ninguém ia falar? Ponto médio.
Bom, temos aqui o eixo Y, o eixo X, aqui é a origem do plano cartesiano, tá? Aqui eu tenho um segmento de reta, o ponto A e o ponto B, tá? Então, essa linha azul é o segmento que liga o ponto A ao ponto B, tá? Então, A tem coordenadas XA e YA, e B tem coordenadas XB e YB. Tá? O que é ponto médio? Pensa comigo o seguinte, ó, eu tenho um segmento que tem 2 unidades, tá? Tem 2 unidades, tá? Do ponto A ao ponto B. Se eu quero o ponto médio, chamado de M aqui, tá? Ponto médio. É um ponto que vai dividir esse segmento entre uma unidade e uma. Então, se eu tiver um segmento que tenha 4 unidades, tá? Então, tudo isso aqui tem 4. Tem um ponto A e um ponto B. O ponto médio vai dividir esses segmentos em 2 partes iguais, 2 e 2. Ou seja, é o ponto que está equidistante às extremidades, ou seja, está à mesma distância. Então, a distância de M até A é a mesma distância de M até B. Então, esse ponto é chamado de ponto médio. Ficou claro isso? Então, o ponto médio do segmento AB é um ponto M, tá? Onde a distância de A até M é igual à distância de M até B. Tá? Então, se M é ponto médio, então a distância de A até M é igual à distância, né, de B até M, ou de M até B. Tá? A gente faz. Tá bom? As coordenadas aqui de M, eu vou chamar aqui de XM e YM. Tá? Tudo bem, tá aí, né, gente? Então tá. Agora presta atenção no seguinte, ó. Esses pontilhados aqui são paralelos, tá? Então, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, certo? E esses outros pontilhados aqui também são paralelos, fazem 90 graus com o eixo Y, tá? Então, se eu prolongá-los aqui, ó, eu vou gerar aqui 90 graus, aqui 90 graus e aqui 90 graus. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesses 2 triângulos aqui, ó. Nesses 2 triângulos, tá? Tá bom? Tudo bem? Acho que aqui não vai precisar olhar para esses 2 triângulos aqui agora não. É só deixar aqui os paralelos. Vamos lá. Vamos ter algumas conclusões aqui. Então, nós já vimos que se M é ponto médio, então a distância de A até M é igual a M até B. Consequentemente, a distância do ponto do X, né, do XA até o XM aqui, ó, aqui é XM menos XA, vai ser igual à distância de XB menos XM. Tá? Então, além disso, a distância, né, o XM menos XA, vai ser igual a XB menos XM. Certo? Guarda essa primeira aqui. E outra, eu tenho que YB menos YM vai ser igual a YB menos
Deixa eu voltar aqui. Fazer igualzinho fiz com o XA, tá? Eu tenho aqui yn menos YA é igual a YB menos YM. Segunda fórmula. Se eu pegar cada uma dessas fórmulas, tá? Vou pegar a de 1. Da fórmula 1 aqui, se você jogar o xm para lá, vai ficar 2 vezes xm igual a xa mais xb. Então, eu tenho que xm vai ficar xa mais xb dividido por 2. Então, essa é a coordenada do x referente ao m. Né? O m, que é o ponto médio, tem coordenada xm, ym. Tá? Ponto médio. Tá? E da fórmula 2, expressão 2, eu tenho 2 vezes ym igual a ya mais yb, tá? Aí, passando, dividindo 2, vai ficar ya mais yb dividido por 2. Tá? Aqui é o yb. Tá? Não x não, tá? Vou fazer direito aqui. Dividido por 2. Então, eu tenho que a coordenada do ponto M vai ser xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2. Tá? Essa é a coordenada do ponto médio. Alguma dúvida aqui? Senhor, ele não teria parênteses, não, né? Dentro do parênteses ali. Do ponto Aonde? Aqui dentro? Aham. Não, né? Não, porque é a coordenada de um ponto, tá, Túlio? Entendeu? Ó, aqui eu tenho a coordenada do x, certo? E aqui eu tenho a coordenada do y. Né? Sempre um ponto, né? Um coordenado, a parênteses fecha parênteses, né? Aí eu tenho a coordenada do x, aí vírgula, né? Coordenada do y. Tá? Tá bom, legal. Vamos ver um exemplo aqui. Determine o ponto médio do segmento AB, onde o A tem coordenadas 1 e 7 e B tem coordenadas 3 e menos 5. Então, acontece, eu tenho aqui, não precisa ser necessariamente A e B, tá, gente? Pode ser qualquer 2 pontos, tá? O que vai acontecer? Eu tenho que identificar quem é o ponto médio, que é o xm e o ym, tá? Estou chamando aqui de ponto médio. Tá? Então, quem vai ser o xm? Vai ser a coordenada do x de A mais a coordenada x de B, do ponto inicial e do ponto final. Então, vai ficar 1 mais 3 dividido por 2. Nós teremos que o xm vai ser 4 por 2, vai ser 2. E o ym vai ser a coordenada de y dos 2 pontos somados. Ó. Vai ser 7 menos 5 dividido por 2.
nós teremos que o YM vai ser 2 por 2, que vai dar 1. Tá? E aí nós temos, então, portanto, que o M tem coordenadas 2 e 1. Então, esse é o ponto médio do segmento AB. Tá? Então, eu tenho lá... Deixa eu apagar esses pontos aqui. Vou colocar aqui 1 e 7, 3 e menos 5, e 2 e 1. Consigo identificar aqui, ó. O ponto M é o ponto médio do segmento AB. Tá? Se eu viesse aqui e quisesse calcular a distância de A até M, ó, depois de M até B, eu teria o mesmo comprimento, a mesma medida. Tá? Então, o M é o ponto médio do segmento AB, porque ele divide o segmento em duas partes iguais, tá vendo? Ele é equidistante das extremidades. Certinho, vamos lá, prosseguir. 9, 10. Ver se dá para a gente fechar isso aqui. Se não der, a gente deixa a próxima aula, vamos ver. Acho que dá. Só construir aqui os eixos x, y, tá? Que é a origem. Condição de alinhamento de 3 pontos. Bom, vamos lá. É o seguinte, ó, eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B em qualquer lugar aqui, tá? Ele não é ponto médio, tá? Esquece agora o ponto médio. Eu tenho um ponto B e tenho um ponto C, tá? A, B e C estão alinhados. Alinhados. Tá? O que isso quer dizer? Estar alinhados, né, quer dizer que pertencem à mesma reta. Certo? Então, aqui passa uma reta
certo? Faço uma reta aqui, chamar de reta R, tá? Então, quer dizer que o A pertence à reta R, o B pertence à reta R e o C pertence à reta R. Ou seja, esses 3 pontos estão alinhados. Então, quando falar 3 pontos estão alinhados, 3, 4, 5 pontos estão alinhados, quer dizer que eles pertencem à mesma reta, eles estão na mesma reta. Nós sabemos que uma reta é um conjunto de pontos, né? Então, A, B e C são 3 pontos de uma XA e YA. O B, XB, YB. E o C, XC, YC. Tá? YC. Então, quero que vocês observem agora. Eu tenho que esses segmentos pontilhados aqui são perpendiculares, aqui perpendiculares, são nós construímos anteriormente. Prolongando aqui, ó, nós temos aqui outro segmento perpendicular, aqui outro perpendicular, prolongando aqui outro segmento perpendicular, e aí nós temos 2 triângulos que nos chamam a atenção aqui, ó. São esses 2 triângulos retângulos aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui o triângulo AB, vou chamar aqui de um ponto D, tá? Ponto D e aqui um ponto E. ABD, ele é semelhante ao triângulo BCE. Esse símbolo aqui é de semelhança, tá? Esse símbolo aqui é semelhança. Tá bom? Então, os triângulos ABD é semelhante ao triângulo BCE. Então, esse triângulo é semelhante a esse. Se eles são semelhantes, tá? Então, se eu pegar a razão entre o segmento CE, tá? Dividido pelo segmento BE, então, essa razão é igual a pegar o segmento BD dividido por AD. Vocês entenderam? Eu estou pegando esse segmento por este, que vai ser igual a este por este, porque eles são semelhantes. Tá bom? Tem a ver com tangente, tá, gente? Cateto oposto ou cateto adjacente. Tem um ângulo θ, é o mesmo ângulo, certo? Então a tangente vai ser igual. Tá? Certo? Então por trás aqui está a tangente. As duas tangentes são iguais, que é o mesmo ângulo, mesma inclinação. Que como estão na mesma reta, a reta tem uma inclinação, ó. Essa reta tem uma inclinação com o eixo X. Essa inclinação é o mesmo, porque esse segmento aqui, ó, esse pontilhado aqui é paralelo ao eixo X. Esse segmento é paralelo ao eixo X, esse segmento é paralelo ao X. Então aqui também tem um ângulo θ, tá? Certo? Mas quem é CE? CE é YC menos YB. E quem é BE? É XC menos XB. E quem é BD? YB menos YA. E AD? XB menos XA. Multiplicando o cruzado aqui, gente, fazendo algumas somas, subtrações, vamos chegar na seguinte expressão. XA vezes YB mais XC YA mais XB YC menos XA YC menos XC YB, tá? Aí menos ainda tem menos XB YA igual a zero. Mas o que acontece? Isso aqui, ó, isso aqui
pode ser escrito através de um determinante. Tá? Um determinante. Onde eu tenho as entradas xa, YA e 1, XB, YB e 1, e XC, YC e 1, que tem que ser igual a 0. Ou seja, se eu calcular o determinante dado aqui e der 0, quer dizer que os pontos de coordenadas XA, YA, XB, YB e XC, YC estão alinhados, ou seja, pertencem à mesma reta. Tá? Então, é isso aqui que me dá a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Então, condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? É dado por esse determinante. Aí vocês viram matrizes com Anderson, se não me engano. Então, só vão precisar, tá, desses conceitos. Então, vejamos um exemplo aqui. Então, verifique se os pontos de coordenadas 1 e 1, 2 e 2 e 3 e 3 estão alinhados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular um determinante. Tem determinante de 1 e 1 e 1, certo? 2, 2 e 1, 3, 3 e 1. Tá? Aqui é 1. Aqui é 1. Aí nós vamos... Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0 para estar alinhado. Então, eu não vou igualar a 0 aqui ainda não, tá? Porque eu não sei se eles estão alinhados. Então, eu vou calcular. Certo? Mas como é que eu calculo o determinante de ordem 3? Ó? Só para... Aqui eu tenho as coordenadas do ponto A. Aqui eu tenho as coordenadas do ponto B. E aqui eu tenho as coordenadas do ponto C. Ó, de 3 pontos, tá vendo? Tá? Mas como é que eu calculo o determinante da matriz de ordem 3 aqui? Eu vou pegar a matriz toda aqui, que eu já tinha, e vou repetir. É uma reta, tá, gente? Sabe, uma barra, você já viu uma matriz. Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna, né? E vou fazer a multiplicação das diagonais. Então, aqui eu tenho 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 2. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 6. Multiplicar diagonais secundárias, aqui vai dar menos 6, porque tem que multiplicar o resultado final por menos 1. Aqui vai dar menos 3. E aqui vai dar menos 2. Quando eu somar menos 6, menos 3, menos 2, com 2, mais 3 e mais 6, a gente vai ter que este com este vai dar 0, este com este vai dar 0, e este com este vai dar 0. Então, o resultado deu 0. Então, logo, os pontos A, B e C estão alinhados. Estão alinhados. Certo? Bom, o próximo assunto que eu queria abordar hoje seria a equação da reta. Mas como a gente está chegando ao final do horário, vou deixar para começar na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai abordar a equação da reta, a reta geral, tá? Coeficiente angular, quando duas retas são paralelas,
concorrentes, tá? E por aí vai. Então, quem quiser dar uma estudada aí sobre o assunto, fica à vontade. Vocês estão tão quietinhos hoje, tá nas mensagens, vocês têm falado um pouco. Entenderam bem a aula de hoje? Ficou confuso? A matemática básica que ferra um pouco, né? Não, mas... Matemática básica, né? Então, mas fique à vontade para parar e perguntar, tá, gente? Não entendeu alguma coisa aí? Professor. Gostou, João? Beleza. Tô tentando ser bem devagarzinho, explicando passo a passo, entendeu? Então, igual, por exemplo, aqui, ó, na condição de elemento 3 pontos. Vocês não vão precisar fazer toda essa explicação aqui. Essa explicação aqui, ó, envolvida. Vocês vão usar somente essa parte aqui, ó, que é o determinante. Entendeu? Professor, o Rodrigo, acho que ia falar alguma coisa. Oi? O Charles quer falar alguma coisa. Não, já tirei minha dúvida, já tudo, valeu. Fala, Charles. Não, já tirei a dúvida, já explicou. Já expliquei? Beleza. Ô, professor, Beleza. nessa parte aí que o senhor montou a matriz, que foi do vermelho pro verde, o senhor colocou um em cima do outro? Como que foi? Aí. Você fala daqui para cá? Aqui? Isso. Uhum. Então, acontece. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer o passo a passo daqui, entendeu? Para cair nessa de vermelho e vir para cá, certo? O que acontece? Se você pegar essa igualdade aqui, ó, multiplicar isso aqui por isso aqui, né? Multiplicar cruzado, né? Isso aqui por isso aqui, você vai obter isso que está em vermelho aqui, ó. Certo? Igual a zero. Certo. Essa expressão que está em vermelho aqui é equivalente a calcular um determinante de ordem 3 com essas entradas aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar e calcular esse determinante da forma como está posto aqui, ó, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Se quiser fazer isso como exercício em casa depois, pode pegar esse determinante do jeito que tá aqui, ó. Certo? Do jeito que está aqui. Calcula o determinante dele, você vai encontrar essa expressão que está aqui, ó. 3 termos positivos aqui, tá vendo? XA vezes YB mais XC vezes YA, entendeu? E vice-versa. Beleza, vou fazer assim. Obrigado, professor. Tá? E outra coisa, se tiverem dúvidas aí sobre como calcular determinante, dê uma revisada. Tá? Vocês vão usar bastante, assim, no vestibular, na faculdade, pelo menos determinantes de ordem 3, entendeu? No mínimo, entendeu? 2, ordem 2, ordem 3. Um abraço, gente. Tudo de bom, viu?